Fala galera do YouTube, beleza? Bom, estamos aqui hoje para trazer a continuidade dos testes que vocês pediram pra gente, tá? Com o combo FX6300, só que agora combinado com a concorrente da GTX 1060, a RX 480. Nesse caso aqui é um modelo de 8 GB, enviado pelos nossos parceiros da AMD. Então é um modelo sample da AMD aí. Para o pessoal que está curioso, quer comprar a placa de vídeo e já está curioso da performance dela, então a gente vai mostrar com um combo mais custo-benefício em um dos games que mais estressam o seu kit, tá? No caso aqui é o GTA V, ele vai estressar bastante o processador, vai utilizar bastante memória RAM e ele vai estressar bastante a nossa placa de vídeo também. A gente já fez alguns testes com o GTA V e o 6300, FX6300 da AMD com a GTX 1060 e hoje a gente vai descobrir como vai ser o comportamento desse kit, se vai dar gargalo ou não e como que ele vai se comportar no jogo, né? Como vai ser o comportamento, se vai ter quedas de FPS, se não vai ter. Eu estou fazendo um monitoramento aqui por trás também, se tudo der certo no final do vídeo eu trago algumas informações para vocês sobre a constância dos FPS, como se manteve durante toda a gameplay e também a questão de frame time, como é que se comportou dentro do jogo, o uso de GPU e clock, tá? Por falar ali no clock, né, e uso da GPU, a gente pode ver ali, né, que ela está trabalhando com um clock bacana, né, trabalhando na faixa dos 1266 MHz. Antes da gente começar toda a nossa bagunça aqui, né, a gente está no GTA V modo online e eu vou dar uma olhadinha aqui nos gráficos para vocês terem uma ideia de como que tá os gráficos setados. Assim vocês podem reproduzir na casa de vocês, né. Vamos encostar aqui, vamos dar uma olhadinha aqui no ESC, configurações, os gráficos. E a gente pode ver, vocês podem ver, né, que o gráfico está setado de uma maneira que é realmente bem pesado. O gráfico está bonito, a gente colocou uma qualidade de gráfica bem alta. Está rodando em Full HD, que é o preset recomendado, né, para uma RX 480. Talvez ali você botar um pezinho ali no 1440p, isso talvez até diminuiria um pouco o gargalo, né. FXA ligado, MSA em X4, tudo isso ali para garantir uma qualidade um pouco melhor. Densidade, variedade, escala de distância, tudo em 100%. Então a gente vai ter tudo em 100%, essa placa de vídeo consegue tocar tranquilo esse preset. Muito alto, reflexo MSA em X4, restante muito alto, sombra extremamente suave. E as opções avançadas aqui, os gráficos avançados, tudo desabilitado, tá? Esse foi um preset que a gente achou bacana, que fica próximo dos 60 FPS. Algumas opções aqui você pode dar uma alterada. Dou o exemplo da grama, você pode mudar ali de muito alta, você pode colocar em alta, você já vai ter um FPS maior nas regiões de vegetação, que é o que a gente vai tentar procurar agora, né? A gente está numa região de cidade, os FPS estão se mantendo tranquilo, tá? O processador por enquanto está com um uso bacana, a placa de vídeo já está dando umas quedas, ela cai para 50% em momentos, tem umas quedas bruscas realmente, né? Então a gente vê ali que realmente tem um gargalo, a gente vê que o processador não consegue levar 100% da placa, mas o interessante para a gente é mostrar para vocês a performance, como é que fica. Então vocês avaliem aí se a performance está tranquilo para vocês, se é um combo que vale a pena e se vocês conseguem, né, conviver com essas quedinhas de uso ali de GPU, mesmo que às vezes ela não interfira na somatória dos FPS no final, ou não esteja interferindo na experiência dentro da gameplay, né? Vamos ver, região de vegetação, acho que pra cá vai ter. Vou tentar ir pra uma área mais de vegetação, pra vocês terem uma ideia de como é que fica a performance, né? Ela tá se mantendo ali nos 40, 50 FPS. Se eu diminuir ali o reflexo MSA, colocar um gráfico um pouco diferente ali, provavelmente ele vai subir mais os FPS. Aqui acho que vai pra aquela ilha lá. Não vou pra ilha não. Vai se comportar um pouco melhor. Então, aqui vai depender muito do preset que você vai utilizar. Eu estou rolando no preset muito alto, como vocês viram, e a performance é essa. Se eu quiser que suba os FPS, dá para subir. É só eu diminuir o preset gráfico. Se eu colocar MSA em X2, se eu diminuir muito alto, alguns filtros para o alto. Então vai depender muito de como eu quero rodar. Deixa eu ver aqui no mapa, que só para ver o que está acontecendo aqui. Não, tem que ir para o outro lado. Vai para o outro lado para uma região mais de vegetação. Fiquem bastante de olho aí na questão do uso do processador, né? O X6300, 70% de uso basicamente, né? E o uso da GPU. O uso da GPU a gente vê que oscila bastante. Ele está oscilando inclusive mais do que a gente via oscilar com o modelo da NVIDIA, GTX 1060. Então fiquem um pouco atentos a isso aí, tá? Talvez pode ser o gerenciamento do processador, a forma que ele trabalha, a comunicação diretamente com a placa de vídeo que interfira nisso aí. Com certeza é isso, né? A forma que o driver trabalha ali em comunicação, é isso aí que vai estar interferindo na questão do uso ali, né? Assim, quedas bruscas, caindo lá para casa dos 15 FPS, aquelas travadas mesmo. Travada a gente não teve nenhuma, tá? Quedas a gente tem algumas, a gente vê que em alguns momentos ele cai para casa dos 40, mas não é nada de queda brusca também, que é para casa dos 15 ou 10 FPS. Então é aquela coisa assim que você não sente tanto na hora da experiência dentro do jogo, né? O pessoal que é mais hardcore vai preferir os 60 FPS, né? Em vários momentos ali ele pega, né? A gente tem que mostrar em momentos que ele não pega também, que é no meio da cidade, né?
Uma região aí de campo agora. E tem uma performance razoável assim, né? Vamos ver aqui no matinho como fica. No matinho. Nessa região de vegetação, né? Pela grama tá no muito alto, realmente cai a performance, né? A gente pode ver ali que vai para 30, vai para casa dos 30 FPS, né? Realmente complica, fica mais complicado. Ali não dá para dizer que dá para jogar, porque não dá não, né? Vou dar uma volta por aqui, vamos ver. Acima de 40 eu considero já jogável ali. No nível gráfico que a gente está rodando, né? Com esse kit aqui a gente está rodando, talvez seja um nível tranquilo, né? A gente pode considerar sendo jogável. Né? Mas se ficar baixando para 30, o momento de vegetação ele baixa para 30. Se eu mudar a opção gráfica, a qualidade gráfica, provavelmente ele vai aumentar aqui os FPS nessa área de vegetação. Vamos só fazer o teste, vamos ver se não precisa sair do jogo. Se precisar sair do jogo, eu não aplico. Ó, por exemplo, se eu pegar a qualidade da grama, colocar, por exemplo, no normal. Ele vai precisar reiniciar o jogo, então nem vamos alterar para o normal aqui. Ah, mas é batata ali, tá? Você alterou para o normal ali, a qualidade da grama ali, ele já aumenta o FPS nas áreas de grama. Então vai depender muito de você mexer no preset, achar um preset bacana para rodar. Esse aqui a gente achou bacana, porque ele concilia uma qualidade gráfica boa. Aqui vai jogar um modo campanha também interessante. Single player talvez você precise de um pouco mais de FPS, né? Só para não ficar por trás dos outros pessoal que estiver jogando, os outros players. Então aqui os movimentos estabiliza, memória de vídeo está usando 4.4, então fiquem atentos sempre a isso, tá? Placas de vídeo ali com 4, com 3, com 2 GB, aí mesmo com a Full HD a gente já vê que começa a ficar um pouco mais complicado. Muitas vezes você vai ver a placa de vídeo já está usando os 2 GB da VRAM da placa de vídeo, né? E não vai estar alocando o resto da memória. Você vê que quando você utiliza uma placa e tem mais memória sobrando, ela vai alocar, tá? Essa diferença de memória que ela está alocando ali, né, muitas vezes você não vai sentir, você vai achar que não tem a diferença numa placa de memória, uma placa de vídeo que tenha 2 GB de VRAM, mas você vai sentir na questão dos FPS, quando ela mantém, né, a qualidade dos FPS, então vai rodar uma gameplay muito mais fluida, muito mais linear, né, sem queda de FPS. Então nesse caso aqui a gente tem 8 GB de VRAM, está usando 4.4, quase 5, né, para a gente dar uma arredondada, né, daqui a pouco dá 5. Memória RAM a gente tem 8 GB, está utilizando 5, 5.1, está tranquilo, e nosso CPU na casa dos 60% a 70%. A questão do MS, ali vocês estão vendo do lado dos FPS ali, não, o ideal é a gente ter os 60 FPS. Para a gente ter uma gameplay fluida, né, bem bacana mesmo, em 60 FPS, o ideal é que todos os frames sejam renderizados ali, né, em 16 milissegundos. Né. A gente vê que está renderizando ali em 20 milissegundos, 21, 22, dependendo do momento. Né. Então aqui deu para a gente ter uma ideia que em vários momentos, né, diferentes como é que fica a performance desse kit. Então comentem lá embaixo o que vocês acharam, se é um kit que vale a pena, se é um kit que vai ser custo-benefício. A RX 480 está com modelo referência, mas tem vários modelos custom já disponível. O processador FX6300 é um processador na faixa de 350 a 400 reais, você encontra, é um processador barato, então é interessante vocês olharem isso, que mesmo às vezes sendo um kit mais barato, a gente sabe que o processador FX6300 é um processador que está há bastante tempo no mercado, talvez ele não tenha um nível de tecnologia que a gente tem em outros processadores, por exemplo, da Intel, que são gerações mais atualizadas, mais evoluídas, né? Mas é um processador que ainda toca os jogos, e você pode ver agora como é que ele toca, por exemplo, uma RX 480. É uma placa bem nova, né? O último modelo aí com GPU atualizadíssima da AMD, né? Dá pra vocês verem que teve uma performance bacana. Agora no final do vídeo aqui eu vou dar uma olhadinha nos gráficos, vamos ver como é que se comportou durante toda a nossa gameplay, como é que ficou os FPS. A gente viu que ficou de 40 a 60 FPS, dá pra dizer que manteve, né? Isso no gráfico muito alto. Se a gente diminuir pro alto, provavelmente ele vai aumentar mais o FPS, normal alguns filtros, abaixar o de X4 para X2 MSA, então vocês vão configurando da maneira que vocês preferirem, mas esse preset aqui foi esse comportamento. Então reproduzam esse teste na casa de vocês, coloquem esse preset no GTA V e vejam como é que fica o preset gráfico, se vale a pena você atualizar seu kit, se vale a pena você colocar, e a diferença que ficou pro kit que você tem na sua casa. Então já larga o dedinho lá no like aí, vamos dar uma olhadinha agora nos gráficos e comentem lá embaixo a opinião de vocês antes de sair do vídeo, tá? Então deixe seu like aí que é bem importante pra gente. Então vamos finalizando por aqui. Bom, então agora, dando uma olhadinha aqui mais aprofundada, né, agora olhando aqui pelo monitoramento que a gente deixou rolando ali por trás da nossa gameplay, a gente pode ver alguns dos comportamentos, né, de alguns dos componentes, como é que foi o comportamento do kit. Eu estou fazendo isso aqui porque o pessoal pediu para a gente explicar um pouco melhor, mostrar como é que está o uso realmente ali durante toda a nossa gameplay. Vocês podem ver que a gameplay foi grande, né, então ó, começa aqui no 0 e vai até 8 minutos lá praticamente, então foi uma gameplay razoável, dá para a gente tirar uma boa ideia, tá, da performance e do comportamento desse kit.
Primeiro ponto aqui é o nosso FPS, tá? Então, nossa linha aqui de FPS, vocês podem ver que ficou aqui numa média geral aí de 46, né, FPS, 47 FPS, quase 50 FPS no geral, tendo uma média. Isso rodando em 1080p com MSA X4 e rodando o game, né, com um preset muito alto. Então é um preset gráfico bem alto. Se você quiser aumentar essa média, você pode aumentar, diminuir as qualidades gráficas, botar em alto, MSA de X4 para X2, que você vai subir aqui tranquilamente, os FPS vão vir aqui para casa aqui dos 50, 60 FPS tranquilamente. Então aqui a gente tentou conciliar um pouco de qualidade um pouco maior gráfica com uma performance bacana. Tá, pontos aqui que a gente tem que ressaltar para vocês é as quedas de FPS, tá? Esses momentos aqui que vocês estão vendo aqui, ó, no mouse, vocês podem ver que ele chegou a 32 FPS, tá, de média, ali batendo ali naquele momento, 32 FPS. Esses momentos aqui foram aqueles momentos da grama que eu tava mostrando para vocês, lembram? Durante a gameplay eu mostrei os momentos da grama, que caiu o FPS. Então na grama é normal, tá? Na grama é mais pesado no GTA V. Então se você reduzir o preset gráfico da grama, você colocar em vez de muito alto, você colocar no alto ou você colocar no normal, provavelmente as quedas iam ser mais ou menos na faixa aqui dos 42, 45 FPS. Se isso tivesse, talvez ele ia manter os FPS mais tranquilo. Que a grama realmente, a partir do alto ali, ela pesa bastante no GTA V. Então isso aqui é questão de escolha, se você vai utilizar ou não. Esse momento aqui também. No geral, durante a gameplay mesmo, a nossa experiência dentro de jogo, ó, vocês podem ver, ó, que os FPS se mantiveram, né, acima da casa dos 40 FPS. Então a gente não teve quedas bruscas. Em nenhum momento a gente desceu dos 30 FPS. Então dá pra dizer que tem quedas bruscas. E o que a gente ficou variando ali basicamente foi na casa dos 45 pros 35 FPS, que foi onde ele teve as maiores variações. Ó, da casa dos 35, né, pra casa dos 45 FPS. Boa parte do tempo ele ficou de 40 a 45 FPS, né? Que é mais ou menos essa faixa que vocês estão vendo, e não teve nenhum problema quanto a isso, né? Agora eu vou dividir aqui um pouco a linha, e vamos dar uma olhada aqui no uso da GPU, tá? Vocês estão vendo aqui no segundo gráfico que a gente tem o uso da GPU acompanhando o nosso frame rate, tá? Durante todos os testes. Então vocês podem ver aqui que em vários momentos, ó, nosso uso de GPU, ó, por exemplo, no momento de grama que pesou muito, ó, a GPU ela foi utilizada, ó, em 100% o tempo inteiro. Vocês podem ver aqui, ó, foi aquele momento da grama, ó. No momento que teve a queda do FPS da grama, ela foi realmente muito estressada, então ela utilizou 100%. Só que em outros momentos ela ficou variando bastante. Tá, vocês veem aqui que ela faz um zigue-zague louco aqui, e vai em momentos ali, cai o uso praticamente zero, né, de uso de GPU. Vamos dar uma olhadinha como é que ficou o uso do nosso processador, porque olhando ele ali, talvez a gente consiga ter uma ideia do porquê isso tenha acontecido, né. Vamos ver primeiro o uso geral. A gente pode ver o uso geral do processador, com os threads agora, né. Então ficou na casa dos 80%, 85% de uso do processador. Era esperado que ia acontecer isso. Nesse momento do FPS aqui na grama, vocês podem ver que inclusive o uso da CPU caiu, porque a placa de vídeo está sendo bem estressada, foi utilizada a 100%, só que não era um momento que pesava muito por processador. Então fez o estresse, onde a gente tinha o processador mais estressado foi nos momentos de cidade, onde a gente tinha os carros, que foram esses momentos aqui, ó. Vocês podem ver. No geral, é isso aí, tá? Vamos ver como é que funcionam os threads aqui, como é que eles se comportaram. Tá, ó, vocês estão vendo aqui o thread 1. Então é o primeiro núcleo, né? Nosso primeiro núcleo aqui. Teve um uso médio de 83%. O segundo núcleo, 45% de uso médio. 77% no terceiro núcleo. 42% no quarto núcleo. 81% no quinto núcleo. E 49% no sexto núcleo. Então foi uma utilização bacana. Tá dividido entre os núcleos. Vocês podem ver que todos os núcleos trabalharam divididos. Alguns um pouco menos, alguns um pouco mais. Mas a gente não viu aquele negócio de 80% em um núcleo e 20% nos outros. Tá uma quantidade equilibrada ali, né, durante toda a gameplay. Então é isso aí, pessoal. Acredito para vocês terem uma ideia durante a gameplay e agora aqui no final, né, um pouquinho só um conteúdo aqui mostrando um pouquinho os gráficos para vocês do comportamento. Geralmente o que a gente não consegue ver ali durante a gameplay, né? Às vezes eu não reparo em todas as quedas de FPS, a gente consegue ver isso aqui depois, as quedas de FPS, como é que foi o uso, como é que foi o comportamento do kit, até para tentar melhorar, né, a experiência e mostrar para vocês. Então a nossa ideia aqui não é falar para vocês, comprem o 6300 com a RX 480, é mostrar para vocês o desempenho, mostrar como é que foi todo o comportamento do kit por trás e deixar vocês decidirem. Então decidam se vale a pena para vocês, tá? O kit aqui, o processador é uns R$350, mais ou menos, a R$400. Placa de vídeo que é um valor bacana também, um pouco acima dos R$1.000 ali. Mas é uma GPU bem high-end, roda os jogos tranquilamente, com qualidade gráfica extremamente alta, em foco Full HD, né? 1440p ela consegue ingressar ali, né? Mas a gente sabe que é um pouco complicado ali 1440p, né? Mesmo ela tendo os 8 GB de VRAM, eu chutaria uma GPU um pouquinho mais forte para você conseguir jogar com uma qualidade um pouco maior, né? Então é isso aí, pessoal. Vamos finalizar o vídeo aqui agora. A gente já deu a finalização do vídeo aí. Comentem lá embaixo, tá? Eu quero ver as dúvidas de vocês ali, tudo certinho, sobre os testes. Se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Se vocês acharem interessante, eu trazer esses dados aqui no final também. Se vocês não acharem interessante, eu não trago nos outros vídeos. Vocês que sabem, vocês que decidem.
aí no canal. Então, larga seu feedback aí para apoiar nosso trabalho, larga seu joinha lá embaixo, né? Deixa o nosso joinha aí para ajudar a compartilhar nosso vídeo dentro do próprio YouTube. Compartilha esse vídeo com seus amigos nas redes sociais e comentem lá embaixo a opinião de vocês sobre esse kit. Quero saber a opinião de vocês, tá bom? Até a próxima.